propósito, amém? Amém. Sabe por que é um propósito? Porque Deus, quando você estava no ventre materno, Ele já estava escrevendo o propósito da sua vida. E nesse propósito da sua vida, Ele estava direcionando o que realmente Ele desejava de você aqui nesta terra. Por isso, nós só existimos para cumprirmos o propósito. A vida só tem sentido se eu cumprir o propósito a qual Ele me determinou, a qual Ele falou. E esse propósito ardeu muito no meu coração através de Atos 20 e 24, que eu amo. Que todos sabem, marcou a minha vida, o meu ministério, tem marcado assim. Não tem outro porque Deus existir se não for para cumprir o propósito de Atos capítulo 20, verso 24. De pregar o Evangelho, de viver essa comissão que o Senhor tem me dado. Fiquei chique na fita ali, muito obrigado pela chamada, pelo institucional que o Tiago já está montando, mas fico muito feliz porque eu acredito, como eu coloquei escrevendo para o Tiago essa semana. Pastor, se prepara, porque se Deus tem nos colocado, Deus tem te colocado no meio dos grandes, é porque você vai ser grande também. Você consegue entender isso? Se Deus tem permitido que homens não veneramos, não adoramos, mas são eles que têm nos dado a direção. Não só Ele, mas outros que virão na conferência live, jovens como vocês, outros que virão ano que vem ministrar na conferência Avivado, se Jesus não voltar. Homens que têm uma história porque eles estão cumprindo o propósito deles. E eu fico muito feliz por estar aqui, fechando essa conferência, numa grande responsabilidade. Mas o Deus que deu a palavra sexta-feira, através do Cezinha, porque nós não vamos aceitar mais o desdenhar de Satanás. Quem desdenha quer comprar, quem lembra? Quem desdenha quer comprar. Como também não vamos aceitar mais os ardis, os blefes do diabo. Ele é um mentiroso, amém? João vai falar que ele mente desde o começo, pastor Sá. É isso que a Bíblia vai falar, ele é mentiroso, ele mente desde o começo. Por isso que ele é o pai da mentira. E todas as vezes que mentimos, nós temos uma paternidade. E na verdade, se tem um momento em que Jesus atribui paternidade para alguém, ele atribui para Satanás, sendo ele o pai da mentira. Então não seja filho, não seja filha de Satanás, porque ele que é o pai da mentira. Então eu fico aqui muito grato ao Senhor, e eu quero realmente compartilhar algo que Ele me deu, uma palavra que Ele me deu, uma palavra que tem a ver com os 300, sim, porque já temos ministrado sobre os 300, tem a ver com a conquista, não se rendendo às mentiras de Satanás, nem os blefes de Satanás, mas eu quero ler com você um texto para nós nos situarmos dentro dessa palavra aqui, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 11. Você pode abrir o verso número 11. Amém? Está com uma expectativa? Eu estou com uma expectativa tremenda. Que isso, estou com algo assim. E essa palavra está vinha ardendo no meu coração, compartilhar com você. João capítulo, ou melhor, Mateus 11, quem achou, diga amém. Amém. Diz assim: em verdade vos digo que, isso é uma palavra de Jesus, é o próprio Jesus que está falando. Em verdade vos digo que, entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior que João o Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Vamos ler de novo? Em verdade vos digo que, entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João o Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele.
é maior do que Ele. Fala assim para a pessoa que está ao seu lado assim: é maior do que Ele. É maior do que Ele. É maior do que Ele. Amém? É maior do que Ele. Olha que coisa tremenda. E eu falei: Deus, essa palavra de Jesus direcionada a João, o que realmente ela quer trazer para mim? O que ela quer falar comigo? O que ela significa? Como eu posso entender para trazer dentro de uma conferência de discípulos avivados? E eu vi que tem tudo a ver. Tem a ver comigo, tem a ver com você, tem a ver com a igreja, tem a ver com Araçatuba, com Laranjeiras do Sul, tem a ver com Guaxupé, com Guaranésia, tem a ver com Minas Gerais, Brasil, tem a ver com todo mundo. Porque eu começo a entender agora de uma forma, uma importância do que ela representa para mim, me trazendo dois contextos diferentes, mas ao mesmo tempo sustentável. Por que sustentável? Porque tem tudo a ver comigo, tem tudo a ver com você, tem tudo a ver com os avivados, com os discípulos, com a igreja, tem tudo a ver com nós que estamos aqui. E ele diz assim: olha, eu tenho algo a declarar, eu tenho uma verdade para passar para vocês. Jesus falando, porque o contexto, a gente vai ler um pouquinho do contexto para nós entendermos aqui por que ele diz essa palavra. E ele vai trazer dentro de um contexto de resposta, porque a pergunta era João no seu propósito ali, e os seus discípulos vendo que Jesus estava fazendo uma obra, discípulo fazendo com que os discípulos de Jesus também depois realizando, e os discípulos fazendo com que outras pessoas chegassem ao batismo, e vão perguntar, e falam com ele, e João fala assim: pergunta, vai lá. E ele em prisão recebe uma resposta. E essa resposta Jesus começa a trazer a partir dessa palavra que ele começa a direcionar. E ele vai explicando, ele vai explicando, ele vai explicando. O que eu vejo é que essa conferência Avivados tem dado para nós uma oportunidade. E qual a oportunidade que nós vamos acrescentar além daquilo que foi dito? A oportunidade de uma conquista, amém? Uma oportunidade de um desafio, de uma conquista de uma cidade. Uma conquista de pessoas, um estabelecimento do reino de Deus aqui na terra e uma oportunidade de ampliarmos a nossa visão. Jesus começa a trazer aqui uma ampliação de visão dentro de dois contextos que são importantes, que eu falei, mas se sustentam. Para eu entender esses dois contextos, eu vou entender primeiro o contexto de João. Por que Jesus fala que ele, João, aqui ele diz: olha, em verdade, eu quero falar uma verdade para você. Entre os de mulher nasceram, não apareceu alguém maior que João Batista. Ele está falando que João Batista foi maior do que Elias. Ele está falando que João Batista foi maior que Isaías. Ele está falando que João Batista foi maior do que Abraão. Ele está falando que João Batista foi maior do que todos esses que na galeria da fé também traz para nós uma certeza de quem eles são e do que eles realizaram. Mas eles estão falando assim: olha, João Batista, ele foi maior do que todos eles. Sabe por que ele foi maior do que todos eles? Porque ele veio preparar o caminho. Aleluia! E hoje, por que nós nos tornamos maior do que João Batista? Porque também nós estamos preparando o caminho. Fala a pessoa que está ao seu nascer: nós estamos estabelecendo o caminho, nós estamos preparando o caminho, nós estamos estabelecendo o reino, nós estamos estabelecendo aquilo que nós vamos viver aqui na eternidade, porque a igreja agora que estabelece, nós somos maiores do que João, e vamos entender, porque o reino de Deus trouxe para nós a oportunidade de realizarmos aquilo que é maior. É verdade. E aqui ele começa a falar: João. Quem era João? Era um eremita judeu. Quem era João? Diferente do evangelista que escreveu o evangelho, diferente do apóstolo que estava ali, que
que Jesus reclinava, né, a sua cabeça. Que contexto João e traz para nós que nos apoia a essa revelação? O seu significado, João, Deus é propício. A palavra João, primeiro, não é terrena. Deus deu. Assim como nós aprendemos em relação a Jesus, que também não é um nome terreno. Deus deu nos céus. João agora é aquele que vai propiciar, é aquele que vai trazer a graça divina, a misericórdia, porque o significado dele é isso tudo. Mas interessante que nós falamos assim, João Batista, é ou não é? João Batista, e nunca tentamos para o detalhe. Qual o detalhe? Em verdade eu vos digo que aqueles que nasceram de mulher não tem nenhum maior do que João. João foi maior do que todos eles. João o Batista. E eu pude entender por que o Batista? Por que o Batista? Por que o João Batista? E eu pude entender algo tremendo aqui, que me trouxe uma palavra, que me trouxe algo que ardeu no meu coração, porque quando nós vemos a palavra batista, do termo grego, baptismo, quer dizer aquele que emerge, ou aquele que batiza. E sabe o que eu pude perceber? Que no nosso nome também, nos dias de hoje, nós podemos ser chamados de um batista. Nós podemos ver Tiago Batista, Sandro Batista, Deise Batista, Celeste Batista, Disseu Batista. Sabe por quê? Porque somos nós hoje que emergimos pessoas à imersão. Somos nós hoje que batizamos, somos nós hoje que Ele é o que emerge, Ele é o que batiza, é Ele, porque João cumpriu o propósito dele. Por isso eu quero trazer as duas realidades que se juntam e ao mesmo tempo uma fundamenta a outra. Por que fundamenta hoje? Outra, porque hoje eu posso ser chamado Marcos o Batista. E você pode ser chamado como uma pessoa que está falando assim. Você tem um sobrenome para esse dia, você tem um sobrenome para esse tempo, você tem um sobrenome para esta cidade, você tem um sobrenome, entende? E se você entender isso, você vai saber que o teu propósito vai se cumprir quando você levar vidas ao batismo. Levar vidas ao batismo. E quem era João? O Batista. Era ele que batizava, é ele que, para emergir, o batizor do grego, é ele que leva as pessoas ao batismo, é ele que está levando as pessoas ao batismo. E hoje somos nós que levamos as pessoas ao batismo, somos nós que levamos as pessoas, e sendo assim os nossos nomes devem ser acompanhados daquele que emerge, é o seu nome acompanhado dentro dessa grande revelação. Nós fomos chamados para levarmos pessoas o quê? A imersão. A imersão. Porque somos discípulos avivados? Porque levaremos pessoas à imersão. Amém? Levaremos pessoas. Você vai levar o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, a sua irmã, o seu cunhado, a sua cunhada, a sua vizinha, o seu vizinho. Você vai levar aquelas pessoas que trabalham contigo à imersão. Amém? Aonde estão os 300 infiltrados que levarão? É isso que nós temos que entender. Em verdade, eu quero falar para vocês, e nós vamos chegar nesse ponto. João o Batista, porque ele é aquele que leva outros à imersão. E diz aqui que João Batista inicia sua pregação no deserto da Judéia. E eu comecei a pensar, por que Judéia? Por que no deserto da Judéia Deus chama João e fala: você vai ser a célula inicial, a célula máter, que ele vai preparar o caminho. E onde você vai preparar o caminho? No deserto da Judéia. Mas por que Judéia? Foi a minha pergunta, Senhor, mas por que Judéia? E eu fui aprender um pouquinho sobre a Judéia. A Judéia é
em um período, Pompeu destruiu toda a parte considerada de Israel, e tudo ali se perdeu. E quando se começou ali uma nova vida naquele lugar, a Judéia começou a ser, posso usar esse termo, povoada, colonizada. E quem eram aqueles que iam para a Judéia? Assassinos. Quem? Escravos. Quem estava na Judéia? Aqueles que eles entenderam que não serviam, não estavam para a Judéia. Até mesmo porque a Judéia, ela vai trazer a parte remanescente de Judá. E Jesus é da tribo de Judá. Mas aqui diz que o ministério dele começa na Judéia. E um dos motivos porque seria a terra de assassinos e escravos. Muitas pessoas da Judéia agora começam a ouvir o que? A pregação de João Batista. Deus aqui trouxe uma palavra para mim. E eu falei, Deus, essa Judéia tem tudo a ver comigo, tem tudo a ver com a gente, tem tudo a ver com todos nós, sim. Por quê? Porque nós também fomos chamados para pregarmos aqueles que estão à margem da sociedade, aqueles que estão à margem, aqueles que estão afastados. Por isso que nós somos aqueles também que um dia estávamos na Judéia, porque a igreja é constituída de ex-escravos. Todos nós fomos ex um dia. Todos nós um dia estamos escravizados. Todos nós estamos presos nos nossos delitos e nos nossos pecados. E o que aconteceu? João começa agora a pregação dele no deserto da Judéia, porque Deus olhou para a Judéia e falou assim, é de Judá realmente, há uma importância, mas uma coisa tem que entender, que o Evangelho é pregado àqueles que estão distantes. Aí comecei a entender porque Jesus fala que ele veio para os perdidos, porque que ele veio, os sãos não precisam de médicos, mas os doentes sim. E agora ele começa o seu ministério trazendo a pregação na Judéia, trazendo o arrependimento para aqueles que estão ali, assassinos, marginalizados, ex-escravos, abandonados, excluídos. E ele começa a declarar para eles, olha, arrependei-vos porque é chegado o reino, arrependei-vos porque é aquele que realmente falou as escrituras que viria, vai se cumprir. Eu sou a voz que clama no deserto, eu sou o João, aquele que o Senhor separou, aquele que o meu próprio nome diz, foi propício Deus me mandar para alcançá-los, foi propício Deus me trazer para o arrependimento. E assim ele começa a pregar. Não diferente, tanto Mateus como Lucas vai falar que menos 8 meses depois, ali já Jesus pregando, dentro desse contexto, Jesus inicia o seu ministério. E o seu ministério, ele declara o início como uma oportunidade na Judéia. Olha que coisa tremenda. Olha que coisa que traz aqui para nós uma certeza. E quando Jesus começou o ministério ali, esperando, aquele povo esperava assim o Messias para libertá-lo do quê? Da miséria, libertá-los da dominação, porque eles eram escravos, libertá-los da vida que eles estavam vivendo, libertá-los de todas as opressões. E isso nós nos identificamos. E por que nos identificamos? Porque Jesus agora começa a trazer para nós a luz. Ele fala assim, em verdade vos digo, que João foi o maior nascido de mulher, porque ele alcançou o meu propósito. E o meu propósito foi de começar na Judéia, para trazer arrependimento àqueles que estão excluídos. Jesus vem e começa também o seu ministério, para que aqueles que estão excluídos possam também agora, através da sua palavra, ser libertos. E olha uma coisa interessante que eu comecei a aprender com o João, para poder sustentar o outro ponto, porque nós somos maiores. E eu comecei a aprender sobre João, e eu comecei a ler sobre João, e eu comecei a encontrar algumas verdades. E Jesus começa a trazer
aqui, olha, João, ele vai falar como profeta, ele vai falar tantas outras coisas. Mas aí eu comecei a fazer por que João, o Batista, eu já consegui entender. Mas por que João? E eu comecei a ver que João era fruto de uma oração. Eu sou fruto de uma oração. Amém. João era fruto de uma oração. Lucas vai falar que o anjo foi até Zacarias e disse: Zacarias, a tua oração tem sido ouvida. Outra coisa que eu aprendi, que João era aquele que iria trazer alegria a muitos através de seu testemunho. E Lucas declarou: em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. E eu pude entender também que João era aquele que foi disciplinado, separado pelo Espírito Santo. Lucas vai falar: pois ele será grande diante do Senhor. Mateus vai falar que ele usava as vestes de pelos de camelo, cintos de couro, e a sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. Lucas também vai reiterar que ele não bebia algo forte, não bebia nenhuma bebida forte, porque ele era cheio do Espírito Santo. E eu fui lendo mais e conhecendo quem era João, e foi falado: João era aquele que era focado, porque ele era frutífero na sua essência e no seu chamado. E eu comecei a ver essa identificação com a igreja, eu comecei a ver essa identificação, e o texto diz: e converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor teu Deus. Mateus vai falar: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mateus vai falar: então saiam ter com ele em Jerusalém, toda a Judéia, circunvizinhas e cidades do Jordão, e por ele batizados eram e confessavam os seus pecados. E eu pude falar que mais eu vi João vai trazer uma outra característica: sua vida aponta para Jesus. Lucas 1,17 vai falar: e ele irá diante do Senhor no Espírito e no poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar o Senhor no preparo do seu povo. Que coisa tremenda! Eu fui me maravilhando. Por isso eu entendi que João era o maior. Por isso que eu entendi porque ele era o de nascido de mulher, ele era o maior. Eu pude entender o seu chamado, eu pude entender, por isso que eu falei que ele sustenta o meu, ele sustenta o nosso, ele sustenta e continua falando. É ele, João, quem ele era? Sensível ao Senhor. Lucas vai falar que, ouvindo a saudação de Maria no ventre da sua mãe, ele estremeceu. Isabel ficou cheia, possuída do Espírito Santo. Aleluia. Quem era João? João 3,30 vai falar: ele é aquele que não busca glória para si, convém que ele cresça e eu diminua. Eu tinha que entender, para que você possa entender nesta noite, porque Jesus fala aqui. Como é que Jesus vai falar algo tão tremendo no versículo que nós lemos? Ele vai falar: olha, em verdade eu digo para vocês que entre os nascidos de mulher não apareceu alguém maior que João o Batista, mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. Me diz, um homem que era resposta de oração, um homem que trouxe alegria através dos seus testemunhos, porque diz que as pessoas sentiam prazer, regozijavam no seu nascimento. Um homem separado, disciplinado, cheio do Espírito Santo, um homem focado e frutífero na essência e no seu chamado, um homem que a sua vida apontava para Cristo, um homem sensível ao Senhor através do Espírito Santo, um homem que não buscava glória para Ele, mas glorificava o nome do Senhor. Eu poderia falar: Senhor, este é o chamado da igreja. Por aí.
Esse é o meu chamado e o seu. É isso que a igreja tem que ver em nós, o mundo tem que ver em nós. Mas como eu vou entender a partir dessas avaliações, características, o que eu vou aprender através dessas aplicações da vida de João, entender por que o menor no reino dos céus é maior do que ele? Porque aqui, se for trouxesse uma identificação para nós como igreja, imagina pastor Tiago, imagina pastores aqui, líderes aqui, imagina você pensando que você é aquele que vai trazer alegria a muitos, através do seu testemunho. Como seria? Como seria a sua vida? As pessoas andando na rua e falando: olha, fulano é um homem de Deus, fulano é uma mulher de Deus, olha só que testemunho da vida dele, ele era assim, ele era assado, ele estava lá na Judéia, ele era um assassino, um prostituto, um adúltero, uma adúltera, ele era um assassino, ele era isso, ele era aquilo, mas olha o testemunho dele agora, olha o testemunho dela agora, que alegria seria! Imagina eu e você, disciplinados, separados, cheios do Espírito Santo, não se contaminando com a bebida forte, mas cheio do Espírito Santo. Imagina eu e você focado no nosso chamado, focado, frutífero na essência do nosso chamado, multiplicando, batizando, pregando, anunciando o reino, pessoas se convertendo, você levando ao batismo, e você, imagina a sua vida, as pessoas olhando para você e vendo Cristo, porque a sua vida aponta para Ele. Amém. Aponta para Cristo, as pessoas falando assim: eu vejo Cristo em você, eu vejo Cristo na sua vida, eu vejo Cristo nas suas atitudes, nas suas respostas, eu vejo Cristo através da sua vida. Imagina você sendo sensível à voz do Evangelho, sendo sensível à voz do Espírito, sendo sensível à voz do Senhor. Imagina você não buscando a glória para si, mas falando que tudo é dele, tudo é para ele, tudo é com ele. Não sou eu que faço, mas é Jesus em mim, é Deus em mim. E eu pude ver uma coisa, aprender com Jesus aqui nesta palavra. Eu falo: Senhor, eu não consigo entender porque João é tudo isso e muito mais. João é tudo isso e muito mais. Ele sim, o Senhor considera ele sendo o maior entre os homens nascidos de mulher. O Senhor considera ele tudo isso, mas o que diz? Aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. Que revelação! Eu quero que você entenda isso. João teve o seu lugar, por isso que ele sustenta o meu. João teve o seu tempo e cumpriu o seu propósito, por isso eu estou aqui para cumprir o meu propósito e você cumprir o seu propósito. Eu quero que você comece a entender, como eu falei, essas duas formas de Jesus trazer essa verdade para nós. Entender sim que nós somos um batista, porque nós vamos levar pessoas à imersão, ao batismo. Entender que nós podemos ter todas essas características que fariam de nós pessoas estas que, ao olhar para nós, as pessoas realmente apontariam para Jesus, porque Jesus não é uma religião, Jesus é salvação para todo aquele que crê. Glória a Deus, glória a Deus. Mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. Você está entendendo o que eu estou te falando? Está entendendo o que Jesus quer trazer aqui para nós? Eu estaria muito satisfeito se eu pudesse ser João. Eu estaria muito satisfeito se eu pudesse enunciar ou trazer na minha vida todas essas características. Eu já seria muito satisfeito. De repente, eu me sentiria grande, eu me sentiria maior, eu me sentiria aquele, porque, olha, eu sou o cara, João era. Mas o que eu preciso aprender em você, e vai fazer com que eu entenda a partir daqui, porque fomos chamados, porque fazemos parte dessa geração, porque estamos aqui nessa conferência que nos trouxe realmente uma abertura de mente, um alcance muito maior.
uma vida realmente voltada para fazermos a diferença. Mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Jesus está falando assim, qualquer crente que crer em mim, na minha culminação, no meu triunfo, participa dos meus benefícios. Aleluia! Você entendeu isso? Glória a Deus! Qualquer crente, qualquer pessoa, qualquer um que se entrega a Jesus, através da sua morte de cruz, através do seu triunfo, participa daquilo que realmente ele realizou e quer realizar. E aí nós podemos entender, sabe por quê? Hoje nós somos os maiores, feitos para a proclamação, para o alcance, para o batismo, para a operação de maravilhas, para as conquistas do Espírito Santo. Sabe por quê? João não conheceu a cruz e nós conhecemos. João não conheceu a cruz que nos trouxe libertação através de Jesus e nós conhecemos. Aleluia. Por isso ele fala o maior no reino dos céus. Ele continua o menor no reino dos céus. Ele é maior do que João. Se você entender, eu pude falar, Senhor, e é verdade, porque é verdade, porque a cruz me trouxe a manifestação do seu poder. João não viveu a manifestação do poder de Jesus, por isso a dúvida, por isso a confirmação, por isso ele fala assim, vai lá, pergunta se ele é o Cristo que há de vir, se é ele mesmo. E os discípulos foram lá, é você, Jesus? É você, Jesus? É você, Jesus? É você, Jesus? E aqui nós vemos ele proclamando, ele trazendo. João não conheceu a cruz, João não conheceu a manifestação do Espírito. A sua pregação foi de justiça, a sua pregação foi de arrependimento, a sua pregação foi de preparação para estabelecer o reino de Deus através de Jesus. Mas a nossa pregação é a pregação de transformação, a nossa pregação é a pregação de boas novas, a nossa pregação é a pregação do amor, a nossa pregação é a pregação da cura, a nossa pregação é a pregação da libertação, a nossa pregação é a pregação do poder do Espírito Santo, a nossa pregação é a pregação a qual Deus nos levanta para falar, assim diz o Senhor, através do poder do Espírito Santo. Aleluia! Fala, pessoal, estão só assim. Por aí, hein? O menor no reino é maior do que João. O O menor no reino é maior do que João, amém? É maior do que João, é maior do que João. Aí Jesus responde a eles, Jesus responde, e Jesus responde o seguinte, olha, vai lá e fala para João essas coisas, está dentro do texto, vai lá e fala para João essas coisas, verso 4, olha, as coisas que ouvis e vedes. Que coisas? Os servos vêm. Os cegos vêm, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas estão sendo anunciadas. Sabe por que o menor se torna o maior? Sabe por quê? Porque João não viu o cego ver, João não viu o meu manco andar, João não viu o leproso ser purificado, João não viu o surdo ouvir, João não viu mortos ser ressuscitados. Nós somos os maiores porque essas coisas não somente ouvimos, mas vemos. Aleluia! Mas vemos. É isso que nós temos que entender. João teve sim, sustentou a minha fé, sustentou porque ele preparou o caminho e Jesus veio. E ele falou, vai lá, pergunta, olha, fala para João, vai lá e fala para João. Fala o quê? O que você está ouvindo, o que você está vendo. João encerrou o ciclo dele, o ciclo dos profetas. Mas Jesus iniciou um novo ciclo.
o ciclo dos discípulos. O ciclo dos discípulos, você entende isso? O ciclo da igreja. O ciclo daquele que pode ser menor no reino, mas se torna maior do que João. É verdade. João encerrou o ciclo dele, mas iniciou o ciclo das obras maiores, o ciclo das maravilhas, o ciclo do extraordinário, Aleluia. o ciclo do impossível, o ciclo do poder de Deus manifesto, o ciclo da manifestação do Espírito Santo, o ciclo do enchimento e do poder do Espírito Santo, do batismo do Espírito Santo. É esse o nosso tempo, amém? É esse o nosso momento, é esse o momento da igreja. E qual é o momento da igreja? Das obras maiores, porque nós somos maiores. João foi grande para o tempo dele, por isso ele foi maior até os seus. Mas nós somos maiores que João. Amém. Glória a Deus. Se você começar a entender isso, É. olha que coisa tremenda. João já me inspira. João já me inspirava com tantas coisas que eu li sobre João aqui. Já me trazia uma inspiração. Seu nome já me traz inspiração. João o Batista, que já posso trazer para o meu sobrenome, é aquele que leva a pessoa ao batismo. Mas Jesus diz, desde o dia de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. E ele vai concluindo no verso 12: e os que se esforçam se apoderam dele. Na NBI, o verso 12 diz assim: e desde o dia de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Se apoderam do reino, se apoderam desta palavra, porque a conquista é pela força, por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. E aqui nós vemos João, e vemos Jesus trazendo essas respostas, e nós podemos entender uma coisa como igreja. Começa a entender que João me sustentou, é minha referência. Algo transformador aconteceu no ciclo de João, mas ele falou: pergunta quem é, sei ele mesmo. E ele começa a falar: sou eu mesmo, Jesus. Mas entenda uma coisa, ele diz para os discípulos de João: agora eu respondo e anuncio essas coisas a ele. E ele começa a anunciar o que ele está fazendo, o que ele está realizando, o que ele está trazendo. E no final ele diz: e desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, porque é pela força que se apoderam dele. E eu falei: como entender esse verso? Como entender? E eu pude trazer essa palavra para mim, usando esse texto: se esforça, tomado por esforço, os que se esforçam. Os que se esforçam se apoderam dele. Olha, eu acredito que nesses dias temos ouvido palavras que têm nos levado a refletirmos e pensarmos sobre o nosso chamado, sobre realmente o que é conquista para mim, o que é conquista para você. Fomos desafiados a sairmos do comodismo pelo pastor Cezinha. Fomos desafiados a sairmos das desculpas. Fomos desafiados a sairmos da nossa mesmice, do nosso entendimento medíocre do que seja a obra. Fomos desafiados a fazermos loucuras pelo reino. Fomos desafiados realmente a entendermos
Que o reino, é isso que ele está falando assim, olha, entenda uma coisa, agora, desde João Batista realmente teve o seu lugar, o seu ciclo se fechou, ele não pode fazer o que a igreja pode fazer, ele não fez o que o menor no reino dos céus é maior e pode fazer, mas para você realizar, você tem que se esforçar e se apoderar. Aí o que seria se esforçar e se apoderar? É realmente acreditar naquilo que podemos fazer. É deixar tudo aquilo que já foi muito bem para nós como desafio veio na sexta-feira. É mudarmos. É trazermos para nós uma responsabilidade. É largarmos as desculpas. Um dia alguém falou, eu achei interessante isso. Deus pode ouvir você em muitas coisas. Deus pode ouvir você no tempo da dificuldade, Deus vai te ouvir no tempo da necessidade, Deus vai te ouvir nisso e naquilo, mas uma coisa eu sei que Deus nunca vai te ouvir, nas suas desculpas. Deus nunca vai nos ouvir nas nossas desculpas. Desde dos dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, mas é pela força que nós nos apoderamos dele. E eu pude pensar na mensagem de ontem do pastor Marcelo, quando o Senaqueribe trouxe violência em relação ao reino, e hoje nós também vivemos violência em relação ao reino dos céus, através dos blefes, através das situações, através das acusações, através daquilo que é lançado. Mas ele diz, olha, o reino dos céus, ele é poderado, ou melhor, ele é conquistado através da força, e daqueles que têm essa força, que se esforça, se apoderando. Você consegue entender isso? Não são para os fracos, não são para aqueles que desistem, não são para os de desculpas, não são para aqueles que realmente não estão dispostos, porque é um reino de conquista. Jesus fala, olha, fala para João o que está acontecendo, fala o que está acontecendo, fala para João entender que sou eu, mas olha, uma coisa eu tenho, e vejo, o reino é conquistado por violência, é por aquele que realmente tem audácia, por aquele que realmente vai para cima, é para aquele que realmente entende para ser eu luto pelo reino. Um dia eu trouxe uma palavra e entendi, porque o pastor Cezinha falou também sobre Gideão, porque eu entendi. E eu falei isso uma vez aqui para a liderança. Eu falei, olha, eu passei a entender porque o grito era pela espada de Gideão e pela espada do Senhor. Porque se eu não estiver me esforçando pelo reino dos céus e pela conquista, não há vitória. Não adianta nós gritarmos aqui, a cidade de Guaxupé é nossa. Não adianta nós nos esforçarmos, não adianta nós nos apoderarmos dessa palavra, não adianta nós realmente tomar por esforço, se você não se apoderar, se você não declarar que a espada é sua e do Senhor. A espada é da visão de conquista e do Senhor. Eu passei a entender, a conquista é pela força, a conquista é por esforço, a conquista são para aqueles que se esforçam, a conquista são para aqueles que se apoderam, a conquista são para aqueles que realmente entendem este chamado, porque Jesus vai falar, e isso eu creio, que as pessoas não vão entender essa palavra de Jesus, porque os que se apoderam, os que conquistam vão falar, olha, venham e vejam, os cegos estão vendo. Aleluia! Glória a Deus.
lá nos nossos momentos, lá na minha casa, na minha célula, lá no meu trabalho, sabe, quando eu me levanto e quando eu falo, porque me apoderei do reino que chegou até mim e da palavra profética, estou me esforçando, os cegos estão vendo, os surdos estão ouvindo, os aleijados estão andando, os leprosos estão sendo purificados e as boas novas estão sendo pregadas, porque é com esforço, é com empenho, é com força, é com violência, é me apoderando, é me trazendo essa realidade para mim, realidade que João não viveu, mas estou vivendo. A realidade de João era uma, mas a minha realidade é muito maior, porque o menor no reino dos céus é maior do que ele, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Olha, você pode ser o menor da sua casa, pode ser o menor da sua cidade, pode ser o menor da sua empresa, você pode ser o menor, mas se você for o menor no reino dos céus, você é maior do que tudo isso. É isso que você tem que entender, é isso que nós temos que entender. Hoje é o nosso tempo, amém? Hoje são os nossos dias, os dias das nossas células, das nossas casas, do nosso ministério, e a palavra é: vem e vedes. Jesus está te chamando, pois o menor será o maior. O menor será o maior. É o que o pastor Cezinha pregou, ele falou assim: olha, é o menos com mais. Quem lembra, sexta-feira ele falou sobre isso? Menos com mais. E aqui ele vai falar assim: menor em relação ao maior. Menor em relação ao maior. Mas uma coisa eu tenho que entender, e você tem que entender isso hoje, é Jesus. Jesus encerrou realmente o ciclo de João, mas hoje é o ciclo da igreja e dos discípulos e daqueles que se esforçam. Eu tenho orado a Deus, eu tenho falado: Senhor, eu quero ver as coisas acontecendo. Se demandar esforço de mim, eu vou me esforçar. Eu vou me apoderar dessa palavra. Eu vou ser empoderado com essa palavra. Eu vou trazer essa palavra para a minha vida, para o meu coração. E eu quero falar, Senhor, anunciar como o Senhor anunciou para os discípulos de João. Fala para ele. Fala para ele. Fala o quê? Os cegos estão. Eu quero me apoderar dessa palavra. Como Abacuque um dia se apoderou, e ele pôde declarar lá na sua oração, ele pôde declarar quando ele diz assim: virão e verão o que está acontecendo. Glória a Deus. Ouvirão e virão ver o que está acontecendo. Olha, querido, eu quero falar uma coisa para você. Eu creio que um dia alguém vai ouvir falar de Guaxupé e virão ver aqui o que está acontecendo. Eu acredito que seu vizinho vai ouvir o que está acontecendo na sua casa e vai lá para ver o que está acontecendo. Eu acredito que um aluno lá da sala do lado vai ouvir o que está acontecendo na sua sala e vai chegar lá para ver realmente o que está acontecendo. Eu acredito que pessoas vão ouvir falar deste lugar e virão ver o que está acontecendo. É para isso que nós estamos aqui. É para isso que essa conferência serviu para mim e para você. Não é para simplesmente bebermos, recebermos e permanecermos. Nos trouxe para nos levar ao esforço, nos trouxe para nos levar à conquista, nos trouxe realmente uma palavra para nos levar àquilo que o Senhor quer que sejamos, pessoas realmente avivadas, discípulos avivados com um propósito maior, amém? Com um
propósito muito maior. Aqui eu preguei semana passada, eu falei sobre isso, e eu pude falar, olha, é um nível superior, nós crescemos de nível, e o nível que nós estamos hoje em cima, as conquistas são maiores, amém? As conquistas são superiores, mas demanda esforço de nós, demanda jejum, demanda oração, demanda tempo com Deus, demanda, sabe por quê? Porque é com esforço que nós conquistamos, é com esforço que nós atraímos, é com esforço que nós nos apoderamos do reino dos céus. Jesus, ele pôde falar, e que me marcou muito essa palavra, a qual ele diz: mas aquele que é o menor no reino dos céus, ele é maior do que ele. É maior do que ele. É maior. Eu acredito que hoje eu estou falando para aqueles que são maiores do que João. Amém? Nós somos maiores do que João. Olha, como eu disse, a vida de João me impactou. Lendo sobre João e sobre tudo que ele pude trazer aqui, o que ele realmente representou e representa. Mas nós somos maiores. Amém. Porque o que João não viu, nós vimos. Amém. O que João não recebeu como palavra, nós recebemos. O que João não recebeu como presença, nós temos. O que João não recebeu como poder, ele está aqui, através do Espírito Santo de Deus. E o que está faltando para nós? Nos apoderarmos. Por isso que ele fecha esses versos, como eu disse, no versículo de número 12. O reino dos céus é tomado por esforço. E os que se esforçam se apoderam dele. Eu quero te convidar nesta noite a se apoderar do reino dos céus. Eu quero te convidar nesta noite a realmente se apoderar dele. Acreditar para essa geração que nós fomos chamados, para esse tempo que nós fomos chamados, para esse momento da igreja que nós fomos chamados. Nós fomos chamados para essa revolução aqui, para essa mudança, para essa metanoia. Nós fomos chamados para esse tempo, amém? Foi para agora, mas é esforço, é se apoderar, é acreditar, é confiar. Eu creio. Jesus fala. Amém. Vai lá e diz para ele o que você está ouvindo e o que você está vendo. Falaremos assim. Vai lá. As pessoas virão ver o que está acontecendo. Você crê? Eu creio. Você crê? Amém. Amém. Essa conferência eu acredito que não foi simplesmente um desejo do meu coração, do pastor Tiago, da igreja. Não foi simplesmente receber homens que marcam o nosso tempo, nos motivam. Mas mais do que isso, recebemos uma palavra de Deus. E essa palavra de Deus, ela tem que ser para mim e para você o diferencial, o divisor. Acreditar. Fala para João. Fala para as pessoas. Fala o que está acontecendo. Se apodere dessas palavras, apodere do que você pode fazer. Se apodere e fala. 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 Faça loucura, se apodere. Fala. Conquista. Fala para as pessoas. Fala para o depressivo que está lá do teu lado reclamando. Fala para o doente. Fala para o manco. Fala para o cego espiritualmente ou é cego mesmo fisicamente. Fala. O reino de Deus é empoderado. Seja empoderado por Ele agora. Seja empoderado por Ele agora. É de poder, amém? É de poder, de conquista, de esforço. É de esforço. Aqueles que se esforçam se apoderam.
Aqueles que se esforçam bem acontecer, aqueles que se esforçam realizam, aqueles que se esforçam milagres maiores farão, aqueles que se esforçam as obras maiores acontecerão, aqueles que se esforçam dirão, assim diz o Senhor, que vai acontecer. O reino de Deus é tomado por força. Amém. É por força, é por violência, porque traduz ousadia, traduz intrepidez, traduz presença do Espírito Santo, traduz na minha vida e na sua poder de Deus. Fala para eles, fala para ele. Fala para ele. E eles foram lá e relataram a João. E é interessante que ele cumpriu o seu propósito. E o seu propósito, de repente, essa frase ficou ecoando na minha mente à noite, acordei com ela. Acredito que até mesmo por tanto pensar naquilo que eu tinha que receber para poder falar. Mas João cumpriu o propósito dele, a vida dele. Ele cumpriu o propósito dele. E o propósito dele foi preparar. E hoje o nosso propósito é trazer o reino de Deus. Aleluia! É o reino dos céus que é chegado até nós. E essa conquista vem através do seu esforço. Você pode se colocar de pé neste momento. Aleluia.